Olá! É uma satisfação nos encontrarmos nos canais de comunicação do Conselho Federal de Enfermagem. Sou a doutora Márcia Krempel, presidente do COFEN, e estou aqui para apresentar mais um projeto pensado para você. Você já se perguntou sobre como podemos fazer nossa profissão alcançar mais reconhecimento? Estamos vivendo em um mundo onde a velocidade das mudanças é intensa. As informações de ontem já estão desatualizadas e o mercado exige cada vez mais profissionais multidisciplinares e atualizados. No âmbito da saúde, os profissionais de enfermagem devem ter ainda mais atenção às mudanças, afinal, lidamos com vidas. O COFEN, então, na intenção de atender à sua necessidade de se atualizar, criou o projeto Falando de Enfermagem. É uma iniciativa que será um excelente canal de educação continuada e que funcionará aqui, no portal COFEN. A proposta é sempre trazer especialistas de diversas áreas e um conteúdo muito mais dinâmico e interativo, facilitando o seu processo de aperfeiçoamento. Compartilhe com seus colegas essa iniciativa. Bem-vindo ao Falando de Enfermagem. Olá, é um prazer receber você aqui no Falando de Enfermagem. Um assunto pouco discutido, explorado na área da saúde, mas de grande importância e relevância é o transporte aeromédico. E esse será o nosso enfoque de hoje. Acompanhe. No estúdio teremos a presença da enfermeira Michele Taverna Bordim, especialista em urgência e emergência, mestre e doutoranda em terapia intensiva e coordenadora do transporte aeromédico da Helisul Táxi Aéreo. Ela vai falar sobre os objetivos desse transporte, sobre a atuação da tripulação de voo, com destaque no papel do enfermeiro nessa área e aos pré-requisitos para atuação. A outra entrevista será feita com o comandante Leandro Mota Arruda, também da Helisul Táxi Aéreo. Ele vai nos mostrar os recursos disponíveis, os tipos de aeronave e os procedimentos realizados no transporte aeromédico. Está no ar mais um Falando de Enfermagem. Olá, Michele, tudo bem? A Michele é enfermeira, é um prazer ter você aqui conosco. Olá, Carlos, o prazer é todo meu. O transporte aeromédico é considerado uma modalidade de deslocamento de pacientes, especialmente em estado crítico. Muitas vezes é a única opção viável para que o atendimento especializado chegue ao indivíduo. Esse tipo de transporte é usado há muito tempo e teve início nos períodos de guerra, em que era necessário remover os feridos das batalhas de forma rápida. Michele, você poderia falar para a gente como é caracterizado o transporte aeromédico? Carlos, o transporte aeromédico hoje ele se divide em duas modalidades, o resgate e o transporte interhospitalar. No resgate, é utilizada aeronaves para retirada de vítima de locais de difícil acesso, onde muitas vezes a ambulância não tem possibilidade de chegar. E também por se tratar do meio mais rápido para chegar ao tratamento definitivo. É sabido de que quanto menor o tempo para chegar a um tratamento definitivo, maiores são as chances de sobrevida desta vítima. E é por isso que nos grandes centros o helicóptero tem sido utilizado de forma mais crescente nas últimas décadas. Já no transporte interhospitalar, o doente já está sob cuidados médicos e ele precisa ser removido, ser transportado para um hospital que tenha maiores recursos e muitas vezes que tenha a especialidade da qual ele está precisando no momento, fazendo com que o tratamento dele seja mais eficaz. Interessante essas características, não é mesmo? E aproveitando essas informações, Michele, qual é o objetivo primordial do transporte aeromédico? Eu diria, Carlos, que é salvar vidas. Acima de tudo, independente se estamos falando de resgate ou de transporte interhospitalar, o objetivo de ambos e a mobilidade dos mesmos são para salvar vidas, para aumentar as chances de sobrevida da vítima. Temos situações, por exemplo, de bebês que nascem em municípios que não têm UTI neonatal e por isso precisam ser transportados para hospitais que têm maiores recursos. Temos também os grandes queimados, temos pacientes que precisam de cirurgias mais complexas, como os pacientes cardiológicos, neurológicos.
politraumatizados, enfim, N são os casos para elucidar. Mas o que vale ressaltar aqui é que, independente do que estamos falando, o mais importante é lembrar que precisa-se de um conjunto que é composto de profissionais bem treinados, de equipamentos e materiais que sejam específicos para cada um desses casos e aeronaves rápidas, velozes e modernas. Devido à necessidade de suprir a demanda e garantir um atendimento de qualidade, a aviação precisou disponibilizar para a população aeronaves de modelos e tipos variados. Vamos entender um pouco mais sobre isso na entrevista com o comandante Leandro, da Helisul Táxi Aéreo, uma empresa que presta serviços aéreos especializados de manutenção e apoio de pista VIP há mais de 40 anos. Somos homologados como uma empresa de transporte de enfermos, como UTI aérea, tanto na aeronave a jato quanto na aeronave turbohélice. Então nós podemos fazer remoções nas 3 Américas, com a aeronave de maior alcance que nós temos, com todo o apoio e suporte no caso da UTI aérea, né? As aeronaves são equipadas com 2 macas, onde nós podemos realizar inclusive transporte de gravidez de risco, onde a paciente, né, a grávida, ela voa com incubadora e equipe neonatal, ocorrendo o parto do neonatal, a criança já é acomodada dentro da incubadora no caso da necessidade. E as 2 macas, elas nos flexibilizam a atividade nas 2 aeronaves de forma que a gente pode atender a qualquer situação, a qualquer condição aí, no caso dos voos como UTI aérea. A equipe multidisciplinar é fundamental nesse âmbito para o correto funcionamento do atendimento ao paciente. Michele, como é constituída a tripulação da equipe aeromédica? Qual é o papel de cada profissional, a função de cada profissional? Hoje no Brasil, as aeronaves são tripuladas minimamente conforme a portaria do Ministério da Saúde e recomendações da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, nos helicópteros por um piloto, por um médico e um enfermeiro, e nos aviões por um piloto, um copiloto, um médico e um enfermeiro. A diferença que existe entre a equipe que trabalha no serviço aeromédico, das experiências que eu tive, tanto no âmbito hospitalar quanto em outros serviços, como de resgate, por exemplo, é que não existe degrau entre esses profissionais. Ambos trabalham em prol do doente e de forma bastante integrada. O médico e o enfermeiro têm papéis muito semelhantes. Trabalhamos de forma integrada no transporte aeromédico. O enfermeiro ele trabalha desde na gestão do transporte aeromédico como um todo, ele trabalha na parte de ensino, de pesquisa, trabalha na administração, trabalha na assistência no pré, no trans e no pós-voo. O papel do enfermeiro de bordo é imprescindível nessa área, em virtude de seus conhecimentos técnicos, científicos, éticos e legais. É muito interessante pensar em como o profissional de enfermagem pode ser útil em diversas áreas, vocês não acham? Michele, para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, quais são as rotinas de trabalho de um enfermeiro de bordo dentro de um transporte aeromédico? O enfermeiro ele fica de plantão no hangar. A partir do chamado da coordenação de voo, ele passa a preparar toda a missão. Ele entra em contato com o enfermeiro do hospital de origem e busca todas as informações referentes ao estado de saúde desse doente nas últimas 24 horas. Tendo essas informações, ele passa a ter uma interação direta com esse enfermeiro, buscando terapias e alternativas, tanto de sonda, de medicamentos, a parte de alimentação, enfim, todos os recursos que sejam necessários para um bom desempenho da missão. Uma vez feito isso, ele vai com o médico até a sala e passa a administrar materiais e equipamentos que serão necessários para esse transporte. Durante o voo, o enfermeiro faz toda a assistência ao doente, no pré, durante o transvoo, e ao chegar no hospital de destino, ele repassa ao enfermeiro que ficará com o doente a partir dali, repassando todas as informações, intercorrências que ocorreram durante o voo. Uma vez que ele retorna até a base, ele faz um debriefing com toda a equipe e aí então repassa a coordenação de voo, toda e qualquer intercorrência para melhorias nas próximas missões. Para a gente entender melhor como ocorre o atendimento no transporte aeromédico, vamos ver algumas cenas gravadas na Helisul Táxi Aéreo.
Para a atuação dos enfermeiros de transporte aeromédico são exigidos alguns pré-requisitos. Michele, pode dizer para a gente quais são eles? O enfermeiro ele precisa ter pelo menos 3 anos de formado, ele tem que ter experiência, residência ou pós-graduação em urgência e emergência, em UTI ou transporte aeromédico. É essencial que ele tenha todos os S's, que são cursos de denominação estrangeira e que têm certificação e validade aqui no país, que são eles PHTLS, TLSN, PAUS, NAUS, etc. E é importante também que o enfermeiro tenha domínio de línguas para que a gente tenha os voos internacionais, visto que a maioria dos voos se faz com repatriamento para âmbito internacional. O bom trabalho da equipe que atua no transporte aeromédico garante a qualidade da assistência e a tranquilidade do tratamento, proporcionando aos pacientes e à família mais segurança e confiança. Por isso é importante perguntar ao comandante Leandro a respeito desse trabalho realizado pela Helisul Táxi Aéreo. Vamos ver o que ele conta para a gente sobre isso. O fluxo seria da parte clínica, da parte das informações clínicas do paciente e as informações do voo propriamente dito. O coordenador ou a coordenadora do aeromédico recebe as informações da parte clínica e já desenvolve a ponte com os médicos, enfermeiros, já estabelece todos os protocolos para avaliar a viabilidade ou não do transporte dessa pessoa. E do outro lado, o chefe da coordenação de voo já estabelece e starta, né, por assim dizer, todos os procedimentos com relação à preparação da aeronave, seleção da tripulação, seleção da aeronave mais apropriada também. A partir daí a gente, uma vez o paciente julgado apto, né, para o voo, a gente inicia os procedimentos do voo propriamente dito, que é plano de voo, abastecimento da aeronave e a contingenciar cada item, né, que seja necessário para o voo, desde ambulâncias, transporte terrestre, as autorizações nos aeroportos para realizar o transporte, né, dependendo de uma condição climática, por exemplo, providenciamos um hangar para que a remoção ocorra sempre com o paciente acomodado uma condição de clima estável, sem chuva, sem vento, sem frio, né? Então a gente providencia toda essa parte logística de solo e de ar, né? Junto com a equipe médica que vai estar mobilizando todos os recursos necessários para que seja um transporte mais eficiente possível. Bem, chegamos ao fim dessa reportagem. Obrigado, enfermeira Michele, pela participação aqui com a gente. E obrigado também ao comandante Leandro, da Helisul, e a vocês que acompanharam mais esse encontro. Até a próxima.